está fazendo com sua sexualidade. Ele sorriu de lado e não confessou, mas percebi que ele devia masturbar-se toda a noite. Sonhava ter uma vida normal durante o dia, mas à noite vivia numa ilha de prazeres onde se entregava a fantásticas aventuras sexuais com lindas mulheres. Esse era o mundo de fantasia no qual havia se perdido. Numa tribo primitiva, diriam que um homem assim tinha sido enfeitiçado. Ele estava de fato enfeitiçado. Como é que um homem cuja feminilidade está presa no complexo materno sente as mulheres no plano exterior? Se um homem tem um vínculo íntimo demais com a mãe, especialmente se for positivo, sua tendência será de idealizar as mulheres. Em cada mulher ele vê a Beatriz de Dante, por assim dizer, ou a Virgem Maria, o que o impede de aproximar-se dela com a parte de baixo, com a sexualidade, na vida comum. Ou então sua anima é dissociada, ele admira à distância uma jovem bela, etérea, inatingível, e satisfaz seus desejos com prostitutas. Não consegue juntar as duas. Poderíamos dizer que o amor envolve esses dois elementos extremos. De um lado, um ideal romântico e espiritual, de outro, um impulso biológico pela procriação da raça, algo localizado bem no nível animal. De algum modo, esses opostos se combinam numa relação. Mas um homem que nunca se libertou da mãe não pode juntar a princesa e a prostituta. Para um homem nessa situação, um relacionamento com uma mulher pode funcionar na medida em que é uma aventura ou um caso amoroso, preenchendo a mulher suas necessidades e fantasias. O problema começa se ele se casa com ela e ambos passam a conviver. Não há calor humano, não há possibilidade de um relacionamento humano. Os contos de fada, através do tema da princesa presa na torre, oferecem um pano de fundo arquetípico para essa situação. Num dos mais famosos, a princesa Rapunzel é aprisionada por uma feiticeira. E a figura materna por trás dos bastidores que constela o problema. Quando isso ocorre, os amantes não podem se encontrar. Esse quadro só se alterará quando Rapunzel tiver descido da torre e o príncipe tiver vagado pelo deserto e sofrido muita miséria e dor. Hoje em dia, ao abordar vários desses fatos psicológicos essenciais, o cinema substitui a narração de mitos e contos de fadas, tornando-se sua versão moderna. Os filmes que se referem ao mundo interior, como é o caso dos contos de fada, atraem público, porque precisamos de mitos para ter uma orientação, um certo mapeamento do mundo dos sonhos ou do inconsciente. No passado, vários mitos de vampiro fascinavam as pessoas. Essas histórias eram contadas e recontadas pelo mundo afora. Na China, por exemplo, há todo um conjunto de histórias de vampiros, nas quais um homem encontra uma raposa, que se transforma no espírito de um morto e novamente se transforma numa bela jovem. Ele vive feliz com ela até que um dia descobre que ela é um demônio maligno. Ela é um esqueleto. Às vezes, a história acaba mal. Ela o atrai para a morte, ou então, com a ajuda de magos e sacerdotes, ele consegue libertar-se. Nos Alpes suíços também temos histórias de pastores que passam o verão inteiro no alto das montanhas sem mulher alguma. À noite, um espírito de mulher, Dojeli, entra invisivelmente pela porta e monta neles, provocando sonhos molhados. De manhã eles acordam exaustos e não conseguem se mexer. Ficam, por assim dizer, tomados por fantasias sexuais e pela vida não vivida. É comum os homens sentirem essa mesma perda de energia em seu relacionamento com instituições. Eles se sentem divididos entre a sensação de segurança num trabalho insatisfatório e o desejo de deixar a empresa e desenvolver fora dela sua energia criativa. Muitos permanecem, porque não conseguem sacrificar os ganhos materiais proporcionados pela corporação. Será que um homem com fixação materna transferir esse padrão de relacionamento para outros aspectos de sua vida? Poderá o complexo de mãe devoradora ser projetado numa instituição? Sim, quando há uma instituição as pessoas tendem a infantilizar-se e a sugar o dinheiro,
pedindo empréstimos e estipêndios e usando-a como mãe benevolente. Não por acaso as universidades são chamadas de alma mater, que é essa mãe. Creio que um dos elementos da mãe devoradora é o que se pode chamar de inércia. Todas as grandes instituições tendem a um certo grau de inércia. Elas não são flexíveis, são como blocos de matéria, criando situações intransponíveis. Ora, homens com complexo materno sentem-se bem em situações desse tipo. De modo que a mãe devoradora, pode ser projetada numa fábrica, numa organização, instituto, universidade ou até país. Algumas chegam a ter nomes femininos e no passado eram representadas como uma mulher gorda. A América ainda é representada assim. Mas pelo menos ela segura uma tocha. Isso ajuda um pouco. Por acaso a senhora está sugerindo que a era da mãe está chegando ao fim? Eu tenho a impressão de que, assim como o homem que era incapaz de deixar o lar materno, estamos sendo agora forçados a abandonar a segurança dos nossos padrões tradicionais de relacionamento em busca de novos tipos de relação. Como se a humanidade estivesse atravessando um rito de iniciação. O que a senhora detecta como sendo a causa subjacente a essa reviravolta nas relações humanas? Bem, eu diria que o sentimento de pânico provocado pela ameaça de uma guerra nuclear, aliado à súbita conscientização dos problemas ambientais, produziu uma mudança básica em nossa atitude com respeito a relacionamentos, especialmente na geração mais nova, mas creio que também na minha. A humanidade já tem plena consciência do fato de que precisamos mudar radicalmente nosso modo de vida. Ainda há muita discussão sobre como e porquê, de que forma, etc., mas creio que todos concordam que precisamos encontrar algum modo de conviver pacificamente e não destruir um ao outro através de uma guerra nuclear, e que devemos passar a lidar com a natureza de outra maneira. Ademais, temos de mudar nosso modo de vida excessivamente racional. No livro Conspiração Aquariana, de Marilyn Ferguson, pode-se perceber o que está acontecendo conosco. Por toda parte há uma mudança paralela de atitude, que os alemães denominam Zeitgeist, o espírito da época. Na história esse tipo de mudança é bem conhecido. Por exemplo, se você olhar para a arte do século XIII e a comparar com a do Renascimento, perceberá o quanto o espírito da época mudou naquelas centenas de anos. De repente, como que coletivamente, o conjunto da humanidade assumiu uma perspectiva diferente. Na arte medieval tudo se concentra no divino. Há pouca perspectiva e praticamente nenhuma paisagem. Não há representação de animais, árvores e coisas mundanas. No Renascimento, de súbito, ocorre a descoberta da natureza, do corpo humano e da perspectiva espacial. Esse é apenas um caso de mudança marcante que em retrospecto todos conhecem, mas algo análogo parece-me estar de novo constelado hoje. É por isso que pessoas intelectualmente envolvidas não podem evitar a pergunta: qual a mudança do nosso tempo? Qual a nossa situação? Sobretudo sob a ameaça de uma guerra nuclear que a todos preocupa, uma espécie de olhar desesperado para o céu. Qual é o sentido? Como podemos mudar? O que está por vir? Percebe-se esse tipo de ansiedade em toda parte. Ainda vivemos numa era, no fim de uma era, na qual os opostos, Júpiter e Saturno, o bem e o mal, espírito e pulsão física instintiva, encontram-se em grande oposição. Estamos dilacerados pelos opostos, o que em termos políticos equivale à possibilidade de uma guerra a qualquer instante. De um lado da cortina de ferro rege um princípio cristão, do outro, um anticristão. Ela, por assim dizer, divide Júpiter e Saturno. Essa é apenas a imagem terrena do que ocorre num nível muito mais profundo na psique de cada ser humano. Capítulo 9 – A morte do dragão. A obra de Cristo inteira. Esta Vênus não domina mais sua boca, enrubesce com sangue de homem, a sugar por entre os dentes a seiva das veias, empoando de morte seus pequenos e tenros lábios, beleza amarga, boca de pérolas venenosas.
Charles Swinburne. O dragão que deve ser morto é o complexo materno negativo. O dragão devorador é a mãe devoradora e a violência do confronto é proporcional ao domínio tirânico da mãe, um domínio que suga a energia do filho. Quando o complexo materno é superado, o homem está livre para desenvolver o lado feminino da sua personalidade. Jung chamou a esse lado de anima, que em latim quer dizer alma. Ela anima a vida e conecta o homem às camadas mais profundas do seu ser. Mas como sua feminilidade inicialmente é identificada com a mãe, é essencial para o crescimento psíquico que essa identificação seja rompida e que a anima seja separada da mãe. Quando tal separação ocorre, o filho é capaz de estabelecer um relacionamento maduro com uma mulher, no qual ela não seja nem idealizada, nem degradada. Ela vagarosamente se aproximou e sentou-se ao meu lado, entende? Nesse instante me dei conta da presença dela, porque dava para sentir sua perna molhada e encostada na minha. Um estudante. À direita, na janela, estava uma jovem de uns 20 e poucos anos. Seus cabelos eram longos e cor de rato, gordurosos quase mortos. Seu rosto também era morto. Ela ficou sentada na rua, sem olhar para nada. Um coreógrafo. Por fim ela abriu o casaco. Por baixo, usava um biquíni e seu lindo corpo negro brilhava na chuva. Homem de negócios inglês. Sim, nos meus sonhos tenho uma mulher. Bronzeada, loira de olhos azuis, uma típica garota da Califórnia. É por isso que estou aqui. Um estudante australiano. Sim, eu sonho, e sempre sonhos molhados. Garoto carregador no mercado de Londres. Epa, ela tem a altura certa, é linda e tem as medidas perfeitas. Super saudável. Um vendedor. Sonhos. Os meus são ótimos. Em geral sobre sexo. Quase sempre se realizam. Sabe como é, sonho com minhas garotas. Um jovem parisiense. Os sonhos normais de um homem têm a ver com sua mulher, certo? Isso é absolutamente normal. Uma comerciante suíço. Não, ainda não havia em sonhos. Mas continuo procurando. Um motorista de ônibus. Dr. Von Franz, um dos mais famosos matadores de dragões foi Édipo, o rei da antiga Tebas. O mito de Édipo já faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Como é que ele superou seu complexo materno? O mito de Édipo é algo muito complicado, a despeito do que digam os freudianos, e na verdade não pode ser encarado fora do contexto da cultura grega. Na tradição grega, um homem tinha que superar o demônio materno. No mito, esse confronto ocorre quando Édipo deve responder ao enigma da esfinge, sendo esta uma figura de mãe devoradora. Ele o fez com uma resposta sagaz e intelectual. Essa é uma das maneiras de certos homens escaparem à mãe devoradora. Eles não matam o dragão, mas o sobrepujam pela inteligência. Constroem uma espécie de mundo mental masculino só onde as mães não os seguem. Atualmente, poderiam ser homens que estudam física teórica e se tornam muito inteligentes. Na Grécia, esse escape pela via intelectual ou científica era feito pela sociedade que se reunia em torno de Sócrates e Platão, um grupo puramente masculino de filósofos e cientistas que vivia entre si. Sabemos que eram em grande parte homossexuais e que Sócrates, por sua vez, absolutamente não se dava com Xantipa, sua mulher, teve um casamento infeliz. Em outras palavras, no mito de Édipo, o problema do feminino e a separação da mãe só são aparentemente resolvidos. Fica faltando um turno na batalha contra a grande mãe. É isso que o mito espelha. Édipo acredita ter resolvido o enigma da esfinge e contente se vai, achando que lhe passou a perna. Mas é uma ilusão. Com sua atitude de bruxa maléfica ela o engana, fingindo cometer suicídio. Muito bem, pensa ele. Consegui vencer a mãe com os poderes da mente. Mas ele se ilude.
Acaba casando com a própria mãe e em decorrência sofre a divina punição que se abate sobre os que cometem incesto. Esse mito, portanto, mostra que uma superação masculina e intelectual dos poderes devoradores do inconsciente não basta. A superação decorre da maneira de viver, não de pensar. Por exemplo, uma vez ouvi o sonho de um jovem que ainda vivia com a mãe. Ele tinha 29 anos e nunca tinha recebido uma garota em seu quarto. Discutimos seriamente a possibilidade de ele arranjar um outro lugar para morar. Ele ficou apavorado. Era um rapaz sensível e delicado, enquanto sua mãe tinha uma personalidade forte e brutal. Ele morria de medo do momento em que teria de dizer a ela: "Olha aqui, vou arrumar um canto para mim e não vou mais viver com você." No momento em que tentava se decidir, ele sonhou que devia matar um dragão. Embora dar uma notícia dessas à mãe possa nos parecer pouco, para ele isso era matar o dragão. Era superar uma monstruosa dificuldade neurótica dentro dele. Tratava-se do complexo materno como um todo, não apenas de viver a cena com sua mãe, mas também superar a inércia e a ansiedade do seu próprio complexo. Sua mãe havia semeado nele o medo da vida e a ansiedade. Ele tinha que superar esse terrível medo para dar aquele passo. E isso é um tema arquetípico no mundo todo. O jovem deve realizar o ato heroico de matar a mãe, ou o dragão materno, ou o demônio materno, que é a sua letargia, ou ansiedade, ou medo de viver uma vida de homem. E de nada serve ao jovem apenas compreender que ele tem um complexo materno e que os seus sintomas neuróticos provêm do vínculo com a mãe. Ele precisa de fato arrumar um lugar para se aguentar a batalha. É preciso ele compreender por que tem que arrumar um lugar para si. Certamente, se não na primeira ocasião em que ficar sem dinheiro ele volta para a mãe. Talvez no primeiro quarto que alugue dedicar com uma proprietária desagradável e acabe correndo de volta para casa. É essencial ele compreender por que se separa da mãe, que não se trata apenas de uma mudança técnica de vida. Muitas sociedades tinham rituais que ajudavam os meninos a se separarem das mães e a penetrarem no mundo dos homens. Poderia nos descrever alguns desses ritos de passagem? Quais eram suas funções? Se observarmos nossas próprias vidas, veremos que o amadurecimento não é um processo gradual, ele se dá aos saltos. Pense, por exemplo, no tremendo pulo da infância para a idade adulta que ocorre na puberdade. O despertar da sexualidade, ao lado da busca religiosa e das indagações filosóficas. De repente, a criança pergunta: qual é o sentido da vida? Deus existe? E assim por diante. Ninguém faz perguntas filosóficas tão profundas como os jovens na puberdade. Nessa idade, essas são questões espirituais candentes. Ao mesmo tempo, descobrem sua sexualidade e experimentam todas as fantasias que acompanham. Outro grande passo, para as mulheres, ocorre na menopausa, quando uma enorme mudança psicológica exige uma readaptação à vida. Não tão visível, mas atualmente já reconhecida, é a crise da meia-idade que afeta os homens. Comumente, ela se transforma em crise conjugal. Percebe-se assim que não crescemos e envelhecemos aos poucos, a vida evolui através de rápidas e cruciais transições. Caso haja uma disposição neurótica, ou alguma outra doença mental, esta em geral se manifesta nesses momentos de transição. A personalidade é então dissociada, ou então adoece psiquicamente. Como esse fato foi observado até mesmo pelo homem original, nas sociedades primitivas todas as grandes transições da vida eram acompanhadas pelos assim chamados ritos de passagem, de transição, que ajudavam a pessoa a atravessar o limiar. O rito fúnebre é um desses grandes rituais. Os atos simbólicos destinam-se a ajudar o falecido a partir da terra para o além e os sobreviventes a restabelecerem seu equilíbrio psíquico. Na verdade, o ritual tem uma função terapêutica, protege o indivíduo das perigosas invasões do inconsciente.
Falamos há pouco de quão perigoso pode ser o mundo inconsciente das fantasias, pois ele pode nos arrancar da adaptação à realidade. Os rituais oferecem uma proteção. Ao dramatizar um sonho coletivo, impedimos que fantasias inconscientes invadam nossa vida pessoal. Por exemplo, uma mulher perde o marido, o luto se prolonga e ela cai em depressão profunda. O ritual fúnebre consola e ajuda a restabelecer seu papel na vida. É por isso que nas sociedades primitivas esses ritos costumam terminar numa grande festa, com muito sexo e bebida. Os que participam do ritual professam uma afirmação da vida, como quem diz, agora passou e queremos voltar a viver. Todos os rituais humanos são portanto gestos de cura. Trata-se de desempenhos simbólicos que curam as feridas psíquicas e nos ajudam a efetivar as grandes transições da vida. Mas nossas atividades missionárias, ao lado da perda dos rituais cristãos, destruíram os rituais, de modo que o homem moderno está cada vez mais perdido quando enfrenta situações cruciais como a morte de um parente, a entrada na vida adulta ou o casamento. Esses são atualmente os momentos em que a pessoa fica neurótica, ou entra em crise, não consegue dar o passo. Nesses momentos, os sonhos podem ajudar muito. Com frequência, observa-se que os sonhos de cura, os sonhos positivos, como que substituem o ritual. Eles nos dizem aquilo que precisamos saber. Por exemplo, alguém que não tenha sido confortado por um funeral significativo na perda de um amigo poderá sonhar que está com ele numa grande festa. A observação dos sonhos nos faz retornar à fonte psíquica original de onde brota o ritual. Ora, as sociedades ditas primitivas possuem muitos desses rituais. O mais famoso, estudado especialmente pelos etnólogos, é o de iniciação, no qual os jovens rapazes são iniciados nos segredos da lei tribal e até mesmo da sexualidade. Eles devem abandonar a mãe e sua casa, ficam reclusos no mato, são simbolicamente devorados por um monstro materno, renascem, suportam, em geral, uma boa dose de tortura. Às vezes, são sexualmente possuídos pelos homens adultos, com a ideia de que assim receberão sua masculinidade. Ao mesmo tempo, são instruídos nas leis secretas da tribo e nas suas tradições religiosas. Depois de atravessar todo esse ritual de transição, o jovem torna-se membro pleno da tribo. É um homem. Em algumas tribos, aquele que por medo ou alguma outra razão não é iniciado passa a ser chamado de animal. Eles então dizem, ele não foi iniciado, é um animal, dando a entender que ele ainda está com a mãe. O infeliz permanece numa condição inconsciente animal, pois não deu o passo necessário para tornar-se um ser humano. Haverá sociedades que não têm ritos de iniciação, nas quais o homem não rompe o relacionamento dependente com a mãe. Bem, não há muitos matriarcados no sentido sociológico. Mas certa vez li um livro sobre uma tribo indígena da América do Sul na qual realmente havia um matriarcado sociológico, não religioso. As mulheres eram matronas gordas e satisfeitas que comandavam os homens. Estes eram criaturas magras, submissas e nervosas que plantavam nas roças e faziam todo o trabalho para elas. Do lado positivo, nessa sociedade havia abundância e gratificação sexual. Mas do lado negativo, não havia a menor manifestação de espírito. Tratava-se de um mundo onde imperava uma estupidez total, onde apenas se vivia, vida agradável, mas desprovida de pensamento, sem ideia alguma de realização espiritual. Os homens, por conseguinte, eram pobres criaturas submissas e infelizes. Lembro-me agora de um artigo que li há pouco tempo, no qual um jornalista americano ironicamente descrevia a sociedade americana de modo bastante análogo. Dizia-lhe que ela produz homens e mulheres com sinais trocados. Há um certo perigo de caminharmos nessa direção e acabarmos como essa tribo. Mas em geral essas tendências se equilibram. Surgirá outra geração de homens que, num protesto masculino, colocará as coisas numa posição intermediária, ou tentará fazê-lo.
O ideal parece ser que nenhum dos sexos domine o outro, numa espécie de relacionamento igualitário. Um equilíbrio entre os opostos. Esse mesmo equilíbrio de forças é o que o inconsciente busca na psique individual. O sonho a seguir ilustra o tremendo poder do complexo materno e a luta travada pelo homem para libertar a Anima dos negros maus humores da mãe devoradora. Era um dia quente de verão e eu passeava com uma negra lindíssima numa ondulante campina que margeava uma floresta. Nós éramos velhos conhecidos e eu a chamava de minha deusa. Era o apelido que lhe dava. De repente ela parou e disse: "Tenho um problema." Não compreendi, mas em vez de me dizer com palavras ela soltou a alça do vestido e desnudou o ombro. A pele negra do ombro descascava no ponto em que ficara exposta ao sol e sob esta havia outra, branco-dourada. Ela olhou para mim e disse: "Se eu ficar com você, isso vai acontecer no meu corpo inteiro. Tenho que falar com minha mãe e lhe perguntar o que devo fazer." Continuamos a andar e, ao nos aproximarmos de alguns implementos agrícolas, dois negros saíram correndo da floresta, dizendo aos berros que iam levá-la de volta para a aldeia deles. Eu disse: "Mas que inferno, prefiro morrer do que permitir que isso aconteça. Vocês não vão levá-la de volta." Começamos a lutar e quando acordei eu estava vencendo e sabia que seria o vencedor. Sonho de um homem. A transformação dessa bela negra num dia quente de verão traz à mente uma tradição muito antiga. O Cântico dos Cânticos principia assim: "Sou negra, porém bela, ó filhos de Israel." Aí temos a negra sulamita que mais tarde se transforma, segundo a tradição medieval, numa mulher branca. Cristo, seu noivo, a redime e a transforma. Esse tema também teve um papel importante na lenda da rainha de Sabá, que é a ancestral dos reis etíopes. Ela é uma negra que veio ao encontro de Salomão e foi identificada com a sulamita do cântico. Uma mulher negra amada por um homem branco. O branco que encontra a negra e a transforma em branca sempre fascinou a mitologia ocidental. O mesmo tema existe na lenda do Graal, no casamento de Gamuret e Belacane. Seu filho é Ferefis, o melhor amigo e meio-irmão de Parsifal. Ele é malhado de branco e preto, uma mistura dos opostos luz e sombra. Na tradição alquímica, a transformação da Sulamita ou Rainha de Sabá também tem um papel destacado. Uma das fantasias recorrentes dos alquimistas era de que a matéria que pretendiam transformar em ouro era inicialmente negra. Eles a comparavam a uma mulher negra que se despe de sua pele ou de suas vestes escuras e se transforma em ouro puro. Note que nesse sonho a pele da mulher é branco-dourada sob o negro. As vestes negras representam um traço típico da figura interior subdesenvolvida da Anima. Assim como veremos que o animus na mulher é às vezes destrutivo e negativo, a Anima negra é relativamente negativa no homem. Ela indica que sua capacidade de amar é basicamente autoerótica. Um homem que não desenvolveu a Anima, seu lado feminino, em geral é narcisista. É isso que uma mulher com pesar sente quando um homem mia como um gato diante da sua janela. Na verdade, ele ama sua própria fantasia. Ele ama o fato de estar amando, mas isso está longe de aprender a amá-la de fato. Na literatura é comum a figura do jovem que descobre a experiência do amor mas é autoerótico. É uma fantasia, a partir da qual, através de um doloroso sofrimento, ele deve aprender a amar a mulher, não enquanto objeto de suas fantasias românticas, mas como parceira humana. A pele descascada da mulher negra e sua transformação em Anima branco-dourada é a metamorfose da capacidade de um homem amar, passando seu eros de um estado primitivo de fantasia autoerótica para uma verdadeira capacidade humana de amar. Mal essa transformação ocorre, ele é atacado por primitivos que querem que a mulher permaneça negra e fique com seus semelhantes na aldeia na floresta, o que significa que o sonhador perderia o contato com ela. Isso mostra o poder regressivo do complexo materno. Ele tem uma forte tendência primitiva a cair de novo na velha atitude. Mas no fim consegue evitá-la.
Já foi dito que em nossa sociedade a mulher que mais precisa de liberação é aquela no interior dos homens. Eu já sonhei com todos os tipos de mulher, novas e velhas, magras e gordas, virgens e prostitutas, feias e bonitas. Minha irmã, minha mãe. Já sonhei inclusive consigo. Como pode um homem entender essa profusão de formas assumida por sua feminilidade nos sonhos? A anima passa por vários estágios e abarca um amplo leque de fatos psicológicos. Jung disse que há 4 imagens principais da anima: Eva, Helena, Maria e Sofia, a sabedoria de Deus. Eva seria a mulher biológica. Quando aparece como anima de um homem, ela implica sexo biológico, atração física, maternidade, a imagem comum de mulher atraente. Helena está num estágio mais elevado. Ela representa a Hetaira dos gregos, ou a geisha, mulheres cultivadas com quem se pode ter não apenas uma aventura sexual, mas também falar de poesia e filosofia. Ela seria companheira espiritual, sem excluir sexo romântico. O próximo estágio é da figura da anima no cristianismo. Ela é a Virgem Maria, forma suprema de espiritualidade, mas unilateralmente elevada demais. Falta-lhe o lado escuro, o lado Eva das mulheres, o lado terreno e sombrio, mais biológico, mais amplo, mais natural da anima. Ela é um pouco elevada e idealizada demais. Portanto, o 4º estágio, a sabedoria de Deus, como Jung notava sorrindo, é uma descida, porque a sabedoria não é uma espiritualidade tão virtuosa assim. A sabedoria está mais perto da vida. Ela está presente quando um homem sabe como amar as mulheres e como se relacionar com elas. Ao mesmo tempo, tem uma sabedoria que o protege do seu lado devorador. A forma mais elevada de amor não deixa de ter um grão de sal. O que a senhora quer dizer com isso? Não digo. Psicologicamente, como a senhora explica o amor? Recuso-me terminantemente a explicar isso. Está acima de mim. Capítulo 10. Ver através da lua. Ponto ao lado desta imagem eu gostaria de colocar o espetáculo do céu noturno estrelado, pois o único equivalente do universo interior é o universo exterior, e, assim como atinjo este mundo através do corpo, atinjo aquele através da psique. C.G. Jung. No decorrer da história os homens projetaram a mulher interior, a anima, na natureza. Mas dentre todas as várias manifestações da natureza que receberam essa projeção, aquela que até hoje conserva a luminosidade é a lua. A lua. E como esguia pálida a senhora agonizante a cambalear em volta em véu de gás e levada de seu quarto pelas doidas e débeis peregrinações de sua mente minguante, surge a lua no sombrio nascente, um corpo todo disforme e branco. Estarás pálida de cansaço de ascender ao céu e contemplar a terra, vagando sem companhia entre estrelas nascidas de outro modo e para sempre mutante, como olho triste sem objeto que vale a permanência. Percebi-se Shelley. A lua também simboliza a natureza feminina de um homem nesses sonhos de um professor universitário. Alguns dias atrás tive um sonho de que me recordo muito bem. Eu passeava de carro com uma jovem. No começo do sonho, ela parecia uma pessoa que conheço, uma ex-aluna. No meio do sonho, havia uma parte em que eu podia olhar através do teto do carro. Era noite e eu via a abóbada celeste com muita clareza. As estrelas pareciam próximas. Eu as via não como pontos de luz, mas como esferas sólidas, e era possível perceber detalhes como os anéis de Saturno e Júpiter, que normalmente não se veem. Lembro-me que no próprio sonho eu ficava muito impressionado. Lembro também que eu dizia à minha companheira que seria uma linda noite para se dar um passeio. Professor universitário. Quando o sonho começa, esse senhor está dirigindo à noite acompanhado de uma mulher. Portanto, ele não está em casa. Não está em seu ambiente profissional na universidade, não está num bar com amigos, ele está andando de carro à noite com uma mulher. Poderíamos perguntar-lhe, como uma pessoa se sente numa situação dessa?
Essa é uma situação em que a pessoa se descontrai, deixa de lado as preocupações cotidianas e se sente próxima da natureza. Fica-se aberto para ver algo novo. O que mais ele possa ter em mente depende do seu relacionamento com a companheira. A cena sugere uma situação positiva de relacionamento, em contraste com trabalho intelectual ou diversão social. É noite. À noite ficamos mais abertos, mais românticos, mais reflexivos, porque nossa atenção não é desviada por telefonemas e coisas do gênero. É um momento de reflexão descontraída, no qual os sentimentos e os aspectos reprimidos da personalidade vêm à tona. Daí ele olha para o céu. O céu sempre foi uma das visões mais fascinantes para o homem. Em épocas passadas as estrelas eram figuras divinas, eram deuses. Até mesmo os bosquimanos no deserto de Kalari viram nas constelações celestes o grande caçador ou o grande Deus. Segundo os mitos, é do reino das estrelas que nossa alma vem e para lá retorna após a morte. Pense na história da astrologia, que se expandiu não só pelo Ocidente, mas também na Índia, na China e em todas as civilizações mais elevadas. Todas têm suas tradições astrológicas. Os astros permitem que se prognostique o futuro não apenas de um indivíduo, mas da humanidade inteira. Na China, todo um grupo de astrólogos observava o céu dia e noite e relatava ao imperador os sinais percebidos, que eram interpretados no que se referia ao Império Chinês. Analogamente, na antiguidade, tudo era visto no céu. Doutora von Franz, a senhora acha que há uma relação entre a constelação dos astros e o destino de indivíduos ou mesmo da humanidade? As constelações no céu representam as constelações por trás dos grandes eventos históricos, como se na profundeza do inconsciente não estivéssemos isolados, mas de algum modo ligados ao conjunto da humanidade, que sonha um sonho ininterrupto. É isso que explica as mudanças políticas e religiosas. Se você pensar por um momento quanto a situação da humanidade mudou nos últimos 30 anos, perceberá a rapidez dessas grandes mudanças coletivas. Naturalmente, seres humanos inteligentes refletem sobre os processos mais profundos por trás dos eventos históricos externos. Olhar para o céu pode assim ser entendido como o sonhador olhando para as constelações mais profundas não só da sua própria vida, mas também da nossa sociedade. A palavra constelação vem de estrela e portanto significa proximidade de estrelas, a humanidade junto com as estrelas. Ele precisa de orientação. Onde estou nesta altura da vida? Qual é a minha missão? Então ele olha para o céu e vê as belas constelações de planetas, especialmente Júpiter e Saturno, bem próximos um do outro. Ora, a conjunção de Júpiter e Saturno tem uma longa história. Ela ocorreu 20 vezes na época do nascimento de Cristo, com efeito, 7 anos antes de Cristo nascer, segundo a tradição histórica. Saturno, como se sabe, é um agente maligno. Os escorpiões, as serpentes, os asnos, etc., pertencem a seu reino. Ele é um espírito obscuro e destrutivo. Júpiter, por outro lado, é em geral a estrela dos reis, do rei da justiça, da expansão no mundo, da magnanimidade e todas as qualidades positivas de uma personalidade com realeza. Considera-se que o cristianismo surgiu num tempo em que se aproximavam esses contrastes extremos, o obscuro e o luminoso, o corpo e o espírito. Tudo estava cindido em oposições e conflitos. A ideia central era de que a era do cristianismo se caracterizaria inicialmente pela dominação de Cristo, o espírito jupiteriano, e depois pelo anticristo, o espírito saturnino. A combinação de Saturno com a Lua, que veremos no próximo sonho, era tida como o prenúncio de uma época de revolução, inquietações religiosas e mudanças. Assim, quando o sonhador procura a constelação do momento vivido e também da sua vida, o sonho lhe diz que há uma combinação de opostos extremos. Trata-se de um momento de mudança, no qual forças destrutivas e construtivas estão consteladas simultaneamente.
No sonho, ele está impressionado apenas pela beleza da cena noturna e propõe-se deixar o carro e dar um passeio. Trata-se de um grande passo adiante, pois ele deixa o carro, deixa seu modo mecânico de mover-se pela vida. A pé você desacelera e intensifica o contato com a natureza. Você anda passo a passo, sente o lugar, a terra, as árvores e o ar ao seu redor. É essa mudança positiva que resulta dessa visão do céu. Essa ideia de encontrar orientação no céu noturno repete-se em seu segundo sonho na mesma noite. Eu estava no jardim da casa dos meus pais em Dover, Inglaterra, olhando para o céu noturno. Dava para ver a lua. Era uma lua crescente, sob a qual se agrupavam 3 estrelas muito brilhantes, que mais ou menos acompanhavam sua curva. Essa configuração me parecia algo fora do comum. Como eu queria ver mais de perto, olhei através de um jogo de lentes. Acho que tinha uma lente na mão. Vi que a lua estava cheia, mas mesmo assim, por trás dela, as 3 estrelas ainda eram visíveis, apesar da substância da lua. Continuando a olhar, vi a lua dividida, dava para perceber o crescente continuando a linha curva, a forma fantasma da lua cheia, mas as 2 partes tinham substância e eram perfeitamente equilibradas. No próprio sonho, achei que essa divisão da lua era algum tipo de símbolo yin/yang. Na tradição histórica, a lua sempre foi encarada como o regente do mundo transitório e imutável. Havia também as constelações eternas, masculinas, o mundo das ideias platônicas, por assim dizer, no qual nada mudava, ou só mudava através de longos processos históricos. Mas a lua era uma constelação feminina, em perpétua mudança. Ela regia a menstruação, o nascimento, a morte, os animais, as marés e assim por diante. Pode-se dizer que a proeminência da lua neste sonho reflete uma situação coletiva, ou seja, a aproximação do arquétipo feminino. Uma característica típica da nossa época é a emergência de um forte elemento feminino. Este pode ser visto tanto na liberação feminina como na psicologia masculina. O sonho indica pelo fato de que agora a lua é dominante. E as 3 estrelas que brilham através da lua. Eu diria que as 3 estrelas representam a trindade cristã, 3 poderes divinos masculinos dos quais o 4º elemento, a lua, o feminino, foi excluído. Na medida em que a tradição cristã caracteriza-se por ser puramente patriarcal e de orientação espiritual, ela não inclui o feminino, a terra, o corpo, o elemento que agora vem à tona. Em seguida, o sonhador olha melhor e vê que as 3 estrelas estão atrás da lua, como se tivessem desaparecido ou por elas sido encobertas. Entretanto, elas ainda brilham. A questão é tão somente que agora a lua está na frente. Isso quer dizer que o feminino atualmente passa para a dianteira. A trindade cristã não é eclipsada, mas deve retroceder para a linha de fundo por trás do princípio feminino da lua. Quando nova ou quase eclipsada, a lua fica muito próxima do sol, o que significa que o princípio feminino que agora emerge não deve dominar como anteriormente o fez o masculino, mas sim tentar estar em conexão com este, uma conjunção do Sol e da Lua. No sonho, o contorno da lua cheia é a linha divisória que indica onde exatamente a lua crescente brilha é associada ao símbolo de Yin, Yang, o conhecido símbolo do jogo dos opostos na filosofia taoísta. Nesse caso, o lado escuro seria o dominante, embora esteja prestes a entrar na área iluminada. Isso seria, digamos, o momento crucial em que o lado sombrio, que esteve dominante em nossa época, começa a ceder espaço para uma nova luz. Nesse ponto do sonho, entrei em casa e senti que eu era de novo uma criança. Eu me encontrava só na casa e me preocupava se a porta estava bem fechada. Percebi que algo acontecia nos fundos da casa. Meu pai estava descarregando algum tipo de material de um caminhão. Era areia. Para esse tipo de homem, um intelectual, as esferas da vida cotidiana: cozinhar, costurar, cuidar da cozinha,
dinheiro, etc. São um fardo pesado e a areia em geral é associada à falta de sentido, esterilidade, coisas mundanas. Desse modo, para ele, até agora, a terra não faz sentido e é estéril, uma chateação, digamos, que ele arrasta mas gostaria de evitar. Este foi provavelmente o problema do pai dele e agora o dele mesmo. É como se o sonho dissesse: o problema do seu pai agora está com você. Você tem o mesmo problema. Seu pai descarrega areia de um caminhão. Isso indica que mais areia está por vir. Os montes de coisas terrenas com as quais terá que lidar acumular-se-ão. A razão disso é que a lua agora domina a cena. Agora o que importa é o feminino, o mundo cambiável do corpo. Agora ele tem que cuidar da própria vida física. A cena mudou de novo, e desta vez eu estava numa espécie de foguete ou nave espacial muito alta no céu. Estratosfera é o que me vem à mente. Encontrava-me deitado na nave e sentia-me aprisionado, porque meus 2 polegares estavam presos em argolas. Eu estava sozinho na espaçonave, mas tinha a sensação de que meu pai também estava lá, apesar de não haver comunicação explícita entre nós. Durante o voo, outras naves e foguetes similares chegavam perto, assustadoramente perto de nós, mas nunca nos atingiam. Aparentemente, não havia perigo de colisão. Daí fiquei com muito medo, mas não era capaz de identificar o problema. Havia uma sensação física que me afetava. Pensei que talvez fosse fome ou sede, mas não parecia ser isso. No fim decidi que era a extrema rarificação do ar. Era difícil respirar. Eu sabia que devia abandonar a nave espacial e voltar à Terra. Sonho de um homem. A situação no sonho tem a ver com o fato de que o sonhador é um professor universitário, obviamente dono de uma mente ampla e brilhante. Trata-se de alguém que não liga para pequenas coisas e vai direto à essência do problema em seu campo de literatura moderna. Mas ele está terrivelmente confinado na nave espacial. Seus polegares, em particular, estão amarrados. Ele mal pode se mover e de repente se sente tremendamente desconfortável. O polegar, se você pensar naquele personagem dos contos de fada, o pequeno polegar, é o anão dos dedos e tem a ver com criatividade, com fantasia criativa. Até o presente o sonhador certamente confinou sua própria criatividade. Talvez ele devesse tornar-se um escritor em vez de estudar a produção alheia, ou de alguma outra forma realizar algo mais criativo em termos artísticos. O pequeno polegar é também o trickster, um espírito que goza sua liberdade e aplica seus truques no mundo burguês dominante. Esse lado trickster, travesso e criativo da sua personalidade foi de todo confinado, provavelmente devido à sua situação profissional, e deveria agora ser libertado. Assim, ele repentinamente se dá conta de que está confinado em seu mundo intelectual, que o ar elevado dos círculos universitários é muito rarefeito para ser respirado e que sua criatividade está prejudicada. A imagem positiva que recebe do sonho está em sua última frase. A última frase é sempre a solução, se houver alguma. Ele percebe que deve descer para o chão, deve deixar a nave espacial e voltar para a Terra. Como é que o sonho se refere tanto à psique única e individual do sonhador, como ao problema coletivo muito mais amplo do princípio feminino na época atual? De início o sonho responde a perguntas que ele deve ter feito conscientemente, questões profundas. Qual é a atual situação? Em que tipo de época estamos vivendo? Interessado que é em literatura, com certeza ele se preocupa com esses problemas porque a literatura moderna como um todo só repete essas questões. Uma vez que os poetas sempre foram profetas, há um anseio secreto de procurar na literatura os sinais do tempo. O sonho lida com isso, responde a isso e só na última parte volta à sua situação de vida. O sonho faz uma incursão na situação atual e diz que o feminino, o corpo, o mundo material, terreno, mutável, vem se tornando importante, devendo ser cuidado com amor.
A partir daí o sonho focaliza seu lado pessoal. Quanto a você, isso significa que deve sair da nave espacial e voltar para a Terra. Há um paralelo entre esse sonho e o de Gilgamesh, que vimos antes. Poderíamos dizer que esse sonhador moderno enfrenta uma situação vital análoga à de Gilgamesh. Assim como Gilgamesh, este sonhador moderno também se encontra numa situação em que a primeira metade da vida já foi vivida e agora ele procura orientação no céu. A primeira coisa que vê é a conjunção de Júpiter e Saturno. Isso lhe diz que ele pertence à era dos opostos extremos e que Saturno, o homem animal, e Júpiter, o homem espiritual, estão em oposição, como de fato estão no cristianismo. Em seguida, no segundo sonho, ele vê a lua, o princípio feminino, e depois repentinamente se dá conta de que está numa nave espacial e deve descer para a Terra. Podemos dizer que essa tomada de consciência no final do sonho, de que deve descer para a Terra, é exatamente o que Gilgamesh teve de perceber depois que a estrela caiu sobre ele. Quer dizer, ele precisou tomar consciência do homem terreno e tornar-se amigo daquele que, na época, primeiro atacou. Eles travaram uma batalha antes de se tornarem amigos e participarem juntos em sua jornada heroica. Podemos, portanto, esperar que este sonhador tenha agora que encontrar o homem terreno a que faz alusão à figura do pai carregando um saco de areia. Esse saco é a carga de tarefas terrenas e de existência corpórea que o sonhador deve integrar em sua vida para poder prosseguir e cumprir seu destino. Seu destino tem a ver com a integração do princípio feminino, a lua. Isso já difere do que ocorre na época. Naquela época, o mundo matriarcal da inconsciência devia ser vencido pelo herói. Hoje em dia, cerca de 4.000 anos depois, a situação se inverte. O princípio feminino deve ser não vencido, mas integrado. Mas em ambas as situações, o aparecimento da estrela tem a ver com a tentativa de perceber o significado único da importância do indivíduo no cosmos. Não passamos de um grão de pó em algum canto do universo. Se encararmos nossa vida através de padrões científicos e coletivos, ela é totalmente transitória e nada significa. Mas se olharmos para dentro, assim como olhamos para as estrelas, poderemos perceber que, no interior da diversidade cósmica, temos uma missão única a realizar, que é o que chamamos de sentido da nossa vida. Capítulo 11 – A noiva interior. A anima é a força motriz, a instigadora de mudanças, cujo fascínio impele, atrai e encoraja os homens a todas as aventuras da alma e do espírito, da ação e da criação no mundo interior ou exterior. Erich Neumann, a Grande Mãe. A anima, em sua forma desenvolvida, atua como mediadora entre o ego dos homens e o self. Ela estabelece uma conexão com a fonte do seu ser. Os sonhos a seguir mostram esse componente feminino da psique masculina transformando-se no vínculo que conecta o sonhador à fonte de vida. No começo do sonho, uma peça era ensaiada numa igreja nos tempos atuais e duas atrizes pregavam o personagem de Cristo na cruz. A cruz jazia no átrio da igreja e eu podia ouvir o terrível som do martelo sobre os cravos. Mas, não sei como, elas estavam apenas prendendo a pessoa na cruz, e não pregando. Quando terminaram, ergueram uma cruz e o crucificado ficava bem elevado. Era muito perigoso para aquela pessoa. Daí começou a verdadeira representação na igreja. O ator que representa Cristo entra solenemente pela nave e, para minha surpresa, é uma mulher. Como se não bastasse, é minha mulher, embora não minha esposa na realidade. Ela veste uma simples túnica cinza presa no ombro por um broche e está grávida. A cena da crucificação é repassada como no ensaio e ela é erguida bem alto. É muito tocante, e magnífico. Daí a cena muda de novo. A peça acabou e estamos indo para casa. Olho para minha mulher, que caminha à minha esquerda. Seu cabelo é curto e ela é magra como um menino, apesar da gravidez. Ocorreu-me depois que ela lembrava a atriz Jean Seberg no filme Joana d'Arc. Olhando para ela,
Fico cheio de orgulho e de amor. Mas não lhe digo nada disso. Guardo só para mim. Aí o sonho acaba. Sonho de um homem. Primeiro devemos observar o fato de que o personagem central do sonho é a esposa grávida do sonhador, mas não a esposa de fato. Trata-se de uma figura que ele associa a Joana d'Arc. Se alguém sonha com um marido ou mulher que não se assemelham aos parceiros reais, trata-se então da esposa interior, ou do marido interior. Isto é, a principal figura de anima ou animus com a qual a pessoa está, por assim dizer, sempre casada interiormente, é o casamento interior. No começo do sonho, há uma espécie de teatro religioso no qual é encenada a crucificação de Cristo. Um pouco perigoso, porque a cruz está muito elevada, mas no fundo é apenas uma encenação. Isso espelha com exatidão a situação religiosa do nosso tempo. O cristianismo, sob certo aspecto, tornou-se uma reminiscência histórica. É como se estivéssemos ensaiando um pouco do nosso passado histórico, transformando esse passado numa imitação exterior. O problema é que as igrejas nos ensinaram a imitar Cristo do jeito errado, ou seja, a imitar suas ações exteriores. Eu chamaria isso de macaquear Cristo, e essa macaqueação de Cristo não entrou fundo em nós. Não nos cristianizamos. Se observar a história do mundo ocidental, com suas guerras e lutas sanguinárias, você verá que a cristianização não nos atingiu. Somos cristãos da boca para fora exteriormente, mas quando se trata de fatos psicológicos, somos pagãos bárbaros completos. Fazemos piedosas reminiscências históricas. Lemos o Evangelho. Repetimos seus versículos na igreja, mas a maioria das pessoas não se toca. Este sonho diz ao sonhador que agora algo fora do comum vai acontecer. Ou seja, essa misteriosa esposa grávida será crucificada no lugar de Cristo e ele treme diante do solene ato. Esse é o momento crucial em que o ensinamento cristão, ou o mistério do que Cristo representa, atinge sua própria alma. A esposa interior que é crucificada é a alma do sonhador. Trata-se de sua anima. A anima é o sentimento de um homem, sua sensibilidade, sua consciência de coisas interiores. Se tiver uma relação positiva com a anima, o homem é receptivo aos processos espirituais que ocorrem nas profundezas da psique. Esse é seu lado feminino. E a crucificação, que simbolicamente significa estar esticado entre os opostos, sofrendo a extrema colisão entre eles, é causada por sua anima. Os dois opostos unem-se através da colisão. É por isso que na cruz Cristo disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ele ficou completamente dilacerado, aniquilado entre os opostos. Esse ensinamento central do mistério cristão será agora compreendido pela alma do sonhador. Isso significa que ele sofrerá, suportará a experiência e então passará a sentir que o ensinamento cristão é uma realidade psicológica. Não se trata de um gesto exterior que temos de imitar, ou de algum tipo de comportamento convencional ensinado por padres e pastores. É algo que nos toca e diz respeito ao nosso ser psíquico mais profundo. O que acha desse sonho? Que devo prestar mais atenção e dar muito mais valor a esse lado feminino e sensível da minha personalidade. Não é fácil para um homem desenvolver esse lado porque não dá para dizer: ah, esse é meu feminino interior. Encontrei. Saquei. Ótimo. Está na mão. Agora não preciso mais me preocupar. Isso é apenas o princípio. Para integrar o feminino, o homem tem que abrir mão um pouco das suas realizações masculinas. Aí ele se sente mal. Portanto, é uma luta consciente muito difícil. É um pêndulo que vai de um lado para outro e dói porque a cada vez implica desistir de algo que é ele mesmo. Você usa seus sonhos em seu trabalho criativo? Para explorar meus sonhos em profundidade, componho canções. Começo a escrever partindo de uma imagem, dedilhando no violão. Quando a canção está pronta,
Procuro ver de que modo ela expandia o sonho e me levou mais fundo para dentro da imagem. Isso leva à imagem aspectos que não conheço, porque certamente o sonho tenta me dizer algo que ignoro. O